A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a vida de todos. Amém? Em primeiro lugar, é uma honra poder estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nessa manhã. E na pessoa do nosso presidente, professor Ivan, obrigado pelo convite formulado em assembleia e manifesto pela diretoria. Na pessoa do Paulo José Timichak, um missionário do Mato Grosso do Sul. Quero saudar missionários e pastores, que representa todos os nossos missionários e representa também os pastores queridos do nosso estado. As irmãs, vou pedir desculpa, mas vou ficar de costas para as irmãs, mas diz que anjo não tem costa. E alguém completa dizendo, nem abacaxi, não é? Abacaxi também não tem, né? Então, gostaria, queridos, não sei se pastor no protocolo faltou fazer alguma palavra de agradecimento. Esse negócio de orador é novo para mim. Tá certinho? Eu posso continuar? Ok. Queridos, o tema da nossa convenção, chamados para brilhar, Mateus 5,16, nós já lemos, mas gostaria de repetir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De maneira específica, pastor Jonathan já trouxe o texto áureo de hoje. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. É da natureza de Deus brilhar, sim ou não? É da natureza. É inerente a Deus a luz. A gente vê isso em Timóteo capítulo 6,16. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. É do Senhor nosso Deus brilhar. E eu pedi, hoje pela manhã, quando eu acordei, a primeira pessoa que eu lembrei e falei para minha esposa foi do pastor Albino. E eu falei, amor, eu precisava encontrar o pastor Albino hoje cedo. E quando eu cheguei aqui, ele já estava na reunião de oração, nós combinamos um hino. Vamos cantar, pastor? Hino 96, quero convidá-lo a se colocar em pé. Nós vamos utilizar a versão do cantor cristão. Por mais que eu não seja dessa geração do Joelson, do Jonathan, Eu só um pouquinho, Eu sou dos mais novos. Eu quero confessar aos irmãos que eu não consegui, eu sou tradicional, eu não consegui passar do cantor cristão para o hinário. Sabia disso, mano? Não consegui, eu ainda estou lá no cantor cristão. Quando quando o hino tem a versão do cantor cristão, não tem jeito, a letra que me vem à mente é do cantor cristão. Então, nós temos na projeção, mas vamos usar a versão do cantor cristão, hino 96, deslumbrante. Esse hino, ele fala um pouco de que tipo de luz nós estamos e precisamos refletir a luz de Deus. Vamos adorar ao Senhor. Outro nível, os irmãos perceberam,
Glórias ao nome do Senhor, você pode assentar. Esse é o Deus que brilha. Esse é o Deus da qual nós temos a responsabilidade de alguma maneira refletir. Esse é o Deus que o próprio sol é trevas. Alguma vez indagaram Einstein para que ele definisse luz. Falaram: Einstein, defina a luz. Ele diz: luz é muito simples. A luz é a sombra de Deus. Quando eu penso nesse Deus, dessa grandeza, que eu não posso, mesmo sem pecado, fitar os olhos para contemplar. Sem contar que os meus pecados me separam do Senhor. Quando eu penso que é esse o tipo de luz que de alguma maneira eu tenho que refletir, eu lembro que a expectativa de Deus sempre é de que a gente reflita a sua luz. É do coração de Deus. Filipenses 2,15. Ele diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É a expectativa de Deus que a gente possa, de alguma forma, manifestar a sua brilhante luz. Está no coração de Deus, como missão para a sua igreja, que as pessoas possam olhar na vida da igreja, na vida do povo de Deus, e como o texto base da nossa Assembleia diz, possam glorificar a Deus. Gente, isso aqui é o reflexo da luz de Deus. Esse povo aí é só o reflexo da luz desse Deus. Quando Deus brilha é assim. Quando Deus brilha tem justiça social. Quando Deus brilha as pessoas são amadas, são cuidadas. Quando Deus brilha há essa comunhão tão linda, tão gostosa. É assim quando Deus brilha. Nós precisamos glorificar a Deus. Quando diante das proezas do Senhor, de Daniel, lançado e não consumido na cova dos leões, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego são lançados na fornalha e não são consumidos, os reis se prostram diante de Deus dizendo: eu não posso admitir adoração a um outro Deus que não seja o Deus desses homens. O fato é que parece que o mundo olha para a igreja e não consegue perceber a grandeza de Deus. E consegue ver mais as nossas trevas, infelizmente, não é verdade? Mas qual que é a proposta da palavra dessa manhã? Eu gostaria de resumir que o nosso grande desafio, a nossa grande tarefa é brilharmos sem sermos estrelinhas no reino. Brilharmos sem sermos estrelinhas no reino. Nem o português ajuda. Porque quando pensamos em astros e estrelas, nossa mente vai para Hollywood. Não é assim? Quando você pensa, fulano é um astro, fulano é uma estrela, a gente não consegue ver um outro aspecto a não ser o destaque, a não ser a vaidade. A gente olha o cenário, a gente olha o camarada, nós olhamos o Neymar na seleção, a gente olha o Messi. No Corinthians não dá para olhar ninguém nas últimas semanas, né? Tá difícil. Não dá, cara. Ficou triste. Mas é o que se destaca, é o que brilha mais. Na igreja não é assim, as leis do reino são diferentes. Por isso, nessa manhã, eu gostaria, queridos, de meditar com os irmãos sobre conseguindo brilhar, sem ser uma estrelinha no reino. Sem tentar sobrepujar o brilho daquele que é a luz inacessível. Eu agradeço a Deus, porque eu estava muito preocupado, eu olhei no programa, tinha 1h30 de devocional. Falei, meu Deus, será que vão pôr música? Vai ter alguns outros momentos aqui, porque 1h30 é muito para falar, né? Para quem tem o que dizer é pouco, mas para mim, acho que 40 minutos, 30 minutos está bom. E eu gostaria de convidá-la a fechar os seus olhos e a orar a Deus pedindo: Senhor, nos ajuda. De nós não temos o que dar. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é linda. Tua palavra, Senhor, é a sabedoria expressa de um reino que muitas vezes nem conseguimos alcançar e entender por completo. É o manual de instruções. É a palavra viva, é a espada que corta,
que divide as intenções do coração. Ó Deus, que vai na profundeza, Deus, que exorta. Ó Pai amado, que nos ensina. Por isso eu te peço, pela tua misericórdia, que de alguma maneira, no final dessa manhã, possamos levar a tua palavra viva, ardendo em nossos corações. Em nome de Jesus. Como achar uma ilustração que possa traduzir para os irmãos aquilo que está no meu coração? Primeiro, há uma angústia no meu coração do que nós vemos como movimento evangélico. Nós temos de um lado algumas pessoas, o próprio Ed René, que é batista, dizendo, ser evangélico não me traduz mais. Há pessoas que até nesse movimento estão mais ácidas em relação a isso, como Ricardo Gondim, que diz, eu não sou mais evangélico, eu não sou esse povo aí. E na realidade eles fazem um contraponto muito com o que o pastor Silvado disse ontem a respeito das loucuras que acontecem no mundo gospel. E eu penso, ainda estão a certa distância da gente, né? A vassoura ungida, o sabonete, eu penso que nós ainda temos uma certa distância. Mas eu gosto de lembrar que às vezes no final do culto, alguém chega para mim e fala assim, pastor, sabe aquela água que o senhor está tomando, aquela água, eu poderia tomar um gole? Eu queria que não fosse verdade, mas já aconteceu comigo. Eu falei, querida, não é água ungida, você já viu que era mulher, né? Não é água ungida, isso aqui é água babada, no máximo, né? Pastor, final do culto, eu vi que o senhor ora, dá para o senhor fazer aquela oração forte? E as pessoas esquecem que oração forte é aquela que se faz em nome do Senhor Jesus. E uma das pessoas que eu conheço que mais oram forte, quase que não consigo nem ouvir a sua voz de seda, não sei quantos conhecem ou convivem com o pastor Afonsil, mas naquela voz mansa há uma autoridade tão fatal para o mundo das trevas, que é incrível. Mas a gente já vê alguns sinais de aproximação daquilo que é o culto da alma e que não é o culto do espírito. E o culto da carne, você olha para o carnaval, você fala assim, isso é muito fácil, isso aqui é o culto da carne. Mas o culto da alma e do espírito são difíceis de discernir, porque eles são muito próximos em muitas coisas. Mas no culto do espírito há uma transformação, há uma ligação direta com Deus. No culto da alma isso não acontece. Nós somos muito mais sensibilizados do que transformados. E buscando na Bíblia alguém que pudesse traduzir esse anseio que está no meu coração, de poder de alguma maneira comunicar, queridos, não uma palavra até mesmo profética, ou uma palavra de exortação, mas algo que transmita aos irmãos a angústia que está no meu coração. Eu quero recorrer a João o Batista. João Batista, ele é tremendo, porque na realidade, ele está inserido naquilo que a Bíblia chama da plenitude dos tempos. Imagine um cenário montado, imagine o grande momento do espetáculo chamado a saga humana na terra. João Batista é colocado exatamente nesse momento da história. As cortinas vão se abrir e o primeiro ato deste momento são anjos que cantam no céu, dando louvor e glórias a Deus, dizendo glória a Deus e paz entre os homens. O Filho do Senhor nasceu. Magos, reis vêm do Oriente, atravessam uma grande jornada para encontrar aquele que seria o grande Messias. E ali está, inserido nesse momento, chamado pela Bíblia de plenitude dos tempos, de todos os espetáculos, de todas as cenas da história humana, nenhuma cena é mais importante do que esta, que compreende os primeiros 30 anos do cristianismo, da era cristã. E João é colocado exatamente nesse momento da história. E ele é colocado para ser aquele que vai apresentar o grande personagem, a grande estrela. Um homem exótico, vestido de pelos, comendo mel, falando no deserto. O oposto dos sacerdotes e profetas da época.
Os sacerdotes estavam cheios de pompa, o templo estava todo adornado, a liturgia era perfeita, só que Deus não conseguia mais falar dentro do templo. E Deus levanta um homem para fazer a sua voz ouvida no deserto, longe do templo. Essa é a primeira pergunta que me vem ao coração. Deus ainda fala no templo? Ainda há espaço para Deus no meio das nossas pompas e circunstâncias? Queridos, ainda há espaço para a voz de Deus verdadeira, que confronta o pecado humano de maneira forte, dizendo que pecado é pecado, sem contrapontos, dizendo que o salário do pecado é morte, de que a única solução para o pecado está no sangue de Jesus. Ainda a voz de Deus no templo. João é o escape de Deus. Deus queria falar através da liturgia, Deus queria falar através dos símbolos, para que as pessoas vissem a sua glória. Só que os símbolos se tornaram mais importantes, os personagens se trocaram mais importantes. Então Deus coloca um homem quase que nu, vestido em pelos, com uma dieta alimentar longe das nossas, que gostamos de churrasco, né? Comendo gafanhotos e mel, para que Deus tivesse voz naqueles dias. Esse é João. E é na vida de João que eu gostaria de aprender algumas coisas para você e para mim, que queremos brilhar, sim, chamados para brilhar, mas sem tornar-nos estrelinhas do reino, ok? Primeiro, João é o homem que conhece exatamente o seu papel. Se você gosta de anotar e acha que vale a pena, você pode anotar isso. João sabe exatamente o seu papel nesse cenário. João, capítulo 1 diz, verso 19, esse foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas que lhe perguntarem, para lhe perguntarem quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem você é então? Ele disse: perguntaram: és tu Elias? Ele disse: não sou. És um profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João sabia quem era. E a primeira pergunta, queridos, é muito fácil para a gente responder. Eu gostaria de perguntar aos irmãos: alguém aqui é o Cristo? Levanta a mão se alguém aqui é Cristo. Essa pergunta é fácil. Você já viu igreja dividindo porque alguém quis tomar o lugar de Jesus? Sim ou não? Você já ouviu alguma igreja: agora vai rachar aqui porque eu é que sou Jesus? Queridos, ninguém comete essa sandice. Mas a segunda pergunta é muito difícil. Mas você é um profeta, né? Você é Elias. Você é top. Você não é qualquer um. Que pergunta difícil de responder, não. Muitas vezes, queridos, o nosso ministério vira um arremedo do ministério alheio. Nós viramos um arremedo de profetas, de vozes que se falam aqui. E quantas vezes estamos nós correndo atrás de modelos e de pessoas para nos encontrarmos, porque ainda não sabemos quem somos na realidade. Quem é você? Profeta de Deus? Eu não sou fulano, eu não sou fulano. Quando eu vejo os modelos, e não por vaidade, muitas vezes eu digo assim: eu não tenho condições de me encaixar em tal modelo. A não ser que Deus faça algo, falando: olha, eu só aprendi com um irmão pentecostal na adolescência. Só se um anjo de pé bonito aparecer e falar para mim. Eu falei: mas querido, o que é esse negócio de anjo de pé bonito? Não, a Bíblia diz: quão formosos são os pés dos que anunciam. Eu falei: olha, teologia pentecostal, né? Então, se um anjo aparecer, você olha para o pé. Então, um anjo de pé bonito tem que aparecer para muitas vezes convencer. Porque, na realidade, queridos, a gente precisa entender quem nós somos no contexto. Antes de buscarmos qualquer tipo de modelo, qualquer tipo de estratégia, qualquer tipo de ênfase que queremos dar ao nosso ministério. As pessoas não têm se perdido, apesar que alguns, principalmente no começo do ministério, e não foi diferente comigo, nós temos a síndrome do Messias. A gente vai chegar e vai resolver o problema da igreja, agora é comigo.
Quantos de nós, né? E olha que eu nasci, fui criado em igreja, mas quando eu fui para o ministério, agora esse mundo vai saber o que é um pastor de verdade. Agora, né, daí começam as oposições, as pessoas que não concordam com você, e você entende que não consegue agradar todo mundo. De Cristo, a única coisa que sobra para você é que as pessoas têm muita vontade de crucificá-lo, não é verdade? Não foi diferente comigo. Eu louvo a Deus até hoje pela primeira igreja que pastoreei, Igreja Batista no Cerradinho. Tiveram muita paciência com o meu complexo de Messias. Mas passa rápido, passa rápido. Mas como é difícil não querer ser Elias, um dos profetas. Aquele homem, ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu sei ao que foi chamado, eu sei o meu papel, eu sei para que Deus me escolheu, eu sei para que o Senhor me levantou. Não que Deus não nos possa mudar de ênfase no ministério, não que Deus não possa nos visitar com novas estratégias, não, queridos, mas Deus antes de tudo confere identidade. Ele diz: olha, você foi chamado para isso. Eu amo missões, faço de tudo para a minha igreja se envolver ao máximo com a obra missionária, mas eu não me vejo necessariamente num campo. Eu me vejo como segurador de cordas, como quem envia, quem não faz e não permite a igreja esquecer que a obra lá fora é mais importante do que o conforto aqui dentro. Mas é necessário sabermos quem nós somos. E quando ele faz isso, ao encontrar Jesus, ele faz algo muito especial, porque ele olha para Jesus e diz: é Ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Ministérios que apontam muito para nós mesmos. Ministérios que apontam muito para a nossa personalidade. Que não há espaço para a pluralidade, que não há espaço para a equipe, que não há espaço para que a igreja possa se perceber como um todo. Eu tenho o privilégio de, nos últimos anos, estar convivendo com uma equipe. E essa equipe, cada um é diferente. O mais pastor de todos é você, né, Richard? O Richard é o mais pastor. Um atendimento meu, queridos, é 20 minutos. 20 minutos e eu já saio esculhambando com a pessoa, entendeu? Não, que muda aí. O Richard acolhe, chora junto, cuida. Nós temos ali ministros na área de educação. Tínhamos. Pastora Angélica na área de missões, pastora Suene. Somos uma equipe, porque precisa haver na igreja lugar para pluralidade. Às vezes você não pode ter uma equipe formalizada, mas a sua membresia, a sua equipe. Deixa a igreja florescer. A gente precisa desaparecer mais e dizer: Ele é o Cordeiro. É para Ele que nós fazemos. Sempre nos eventos da igreja eu costumo dizer o seguinte. No final do evento eu digo: olha, se fosse para mim, eu diria muito obrigado para vocês que trabalharam. Mas como foi para Jesus, glória a Deus. A gente não pode esquecer que as pessoas estão ali por causa de Jesus. A impressão que eu tenho às vezes, a meu respeito, é de que aquela casa linda e mora uma pessoa muito importante ali, e aquela pessoa tem convidados chegando. E aquele tapete se estendendo até a porta, e eu sou um mordomo, e quando as pessoas vão chegando para ver o dono da casa, eu começo a me enganar. Eu falo: gente, esse pessoal está aqui por minha causa. Esse pessoal aqui veio me ver. Gente, eu sou um mordomo. Em João capítulo 10, eu sou o porteiro. O pastor é que diz: abre a porta, fecha a porta. Eu sou só ali o porteiro. Segundo lugar, além de João saber qual era o seu papel, João tinha em mente o texto exato da sua fala. João sabia qual era o discurso que tinha que fazer. A voz que clama no deserto. E olha, nós estamos falando aqui de um homem muito especial, porque o ministério de João Batista não tem um milagre. Não existe uma cura registrada, não existe nenhuma multiplicação, não existe um milagre no ministério de João. Não existe algo que a gente possa se encantar com o extraordinário. Como a gente viu pelas mãos de Moisés, como a gente viu pelas mãos dos profetas, como a gente viu pela própria mão de Jesus. João é um carreira solo. Ele é um homem que o ministério, a única ferramenta do seu ministério é a voz. É a única. Não há um sinal. Eu vou confessar para você, não uma e nem poucas vezes eu orei a Deus e falei: Senhor, dá uma força.
Eu creio que eu estou pregando a palavra, mas faz um milagre de vez em quando. Para o pessoal saber que o Senhor está comigo. Você já orou pedindo um milagre de Deus? Tem hora que está difícil, gente. Oh Deus, faz um milagre aí. Dá uma força para o ministério, porque João passou a sua vida sem nenhum milagre. E Jesus dá um testemunho a respeito dele, de que nenhum nascido de mulher teve a estatura e o tamanho de João. A palavra do Senhor, quando fala a respeito de João e do seu texto, ele diz, em Mateus capítulo 3, verso 1, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Palavra dura, homem de exortação, se arrepende, pecador. Homem linha dura mesmo, esse João Batista. Ele engrossava a voz para falar com o pecador, mas a voz que clamava no deserto era a mesma voz que clamava no palácio. Marcos capítulo 6, verso 17 diz: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Um dia tinha um grupo de homens na igreja, tomando água no bebedouro. Me chamaram de lado, era o meio do culto, eu tinha que ir ao escritório. Quando eu passei por ali, eles me chamaram e falaram: pastor, chega aqui, tá vendo, olha, quantidade de adolescente ali fora da igreja? Não chego. Eu falei: mas sem dúvida, vou dar um chego nessa gurizada. Agora vocês são os primeiros, vão para dentro. Porque, querida, é fácil encher o peito e encarar junior e adolescente. É fácil ser voz profética para os simples, mas a nossa voz, ela fala aos grandes, ela chama aqueles que talvez tenham um maior poder aquisitivo e olhem nos olhos dizendo: isso é pecado, você está em adultério, sai dessa vida, safado. Nós temos essa voz profética. João não tinha texto duplo. João falava com autoridade no deserto, mas ia para a porta do palácio, para os muros do palácio, pregar a mesma mensagem. É triste quando nós percebemos, nesses dias do movimento evangélico, que quando chegamos ao poder, queridos, de alguma maneira, ou pelos nossos representantes, ou quando temos, mesmo sem estarmos lá exercendo, acesso a representantes que estão no Estado, nós agimos da mesma maneira, queremos as mesmas benfeitorias, queremos, participamos muitas vezes das mesmas maracutaias. A diferença é que quando as coisas acontecem para a gente chama isso de bênção. Mas foi corrupção muitas vezes do mesmo jeito. A voz que clama no deserto é a voz que deve clamar no palácio. Alguns dias atrás eu ouvi o seguinte: se no Brasil, cada evangélico no Brasil, um dia, viver o cristianismo como tem que ser vivido por um dia, em um dia nós transformamos o Brasil. Mas nós não queremos abrir mão. Nós vimos um vídeo ontem, esse vídeo é velho conhecido nosso. O que é a igreja? Portanto, discipulado, mas ainda estamos apegados ao templo. Ainda estamos apegados às coisas, ainda estamos apegados ao conforto. Queridos, se por um dia nós exercemos o ministério de João Batista, nós vamos ver muitas coisas mudadas. Se um dia a gente abrir mão de furar a fila, se por um dia a gente deixar de fazer e receber aquilo que não é lícito, queridos, por um dia, esse mundo pode vislumbrar um pouquinho da luz do Senhor Jesus. A voz que clama, ela é também a voz que cala na hora certa. João sabia quem era, conhecia bem o texto da sua pregação,
mas também sabia a hora de se calar. João capítulo 3 diz o seguinte: o que tem, versículo 29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Os discípulos de João chegam a João dizendo: olha, sabe aquele camarada que você batizou lá do outro lado e que você deu testemunho a respeito dele? João, alguma coisa está errada, esse camarada tem mais discípulo do que você. Estamos falando de Jesus. Daí é que João solta esse texto dizendo: o meu ministério está chegando ao fim. Aquele homem que estava contigo está tomando o teu lugar. Os discípulos de João, bem intencionados, chegam para João, como chegam para mim, aqueles que são mais amigos, mais próximos: cuidado com fulano na igreja, cuidado com ciclano. E muitas vezes, querido, nós deixamos nos influenciar e deixamos de exercer o maior de todos os nossos chamados, e agora falar aos pastores, que é simplesmente amar e cuidar de ovelhas. Eu não posso esquecer que Jesus está naquele camarada que mais me dá problema na administração e no cuidar da igreja. Jesus está ali. Jesus morreu por ele. Jesus está nele. Eu posso não conseguir fazer isso de maneira tão automática, mas eu preciso olhar para aquela pessoa e ver Jesus, e ver o sacrifício de Jesus. João tinha a visão de Jesus clara na sua mente. E aí, vai deixar que ele tome o seu posto? Ele está ficando maior que você? É isso mesmo que deve acontecer. A voz que fala é a voz que cala. João começa de maneira radical. João começa exercendo o seu ministério de uma maneira radical. E assim somos quando começamos. Somos radicais, somos apegados à verdade, somos cheios de ideais. Mas infelizmente, queridos, nós vamos abandonando ideais, visões, paixões que tínhamos do reino no meio do caminho. João me ensina que melhor do que começar bem é terminar bem. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 me alerta dizendo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Nós somos cheios de iniciativa e Deus está dizendo: vocês precisam ser cheios de acabativa. Não existe essa palavra, mas é o que nós precisamos ter. A gente propõe sempre um novo regime, a gente sempre propõe um novo estudo, a gente sempre propõe um novo modelo de vida, a gente vai fazendo e tendo um monte de iniciativa. Brasileiro é bom de iniciativa. Nós precisamos ter agora acabativa. João nos ensina: você começou bem? Faz de tudo para terminar bem. Que João está dizendo o seguinte: vocês acham que eu sou a estrela? Não, gente. Eu só sou um holofote nesse palco apontando para a estrela. É Ele, é Jesus. A angústia que toma conta do meu coração e talvez da maior parte das lideranças desse tempo é a angústia de que se realmente estamos cumprindo como igreja os chamados de brilhar, mas o nosso brilho, ele tem uma única consideração, ele tem uma única finalidade. O nosso brilho é apontar para a estrela, é apontar para o alvo, é apontar para Jesus. Não é disso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4? Abra comigo e leia 4, 5 de 2 Coríntios. Pois nós não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Discipulado que controla não é discipulado, queridos, é tirania. Discipulado é serviço em primeiro lugar. O que mais me chama a atenção quando penso em discipulado é se eu estou preparado para servir, para vestir e cingir os lombos de toalha, ajoelhar diante daqueles que aparentemente são menores do que eu sou e servi-los de maneira fiel e íntegra até o fim, como Jesus o fez, os amou até a morte. Esse é discipulado bíblico. Ele não exerce controle, ele não exerce tirania. A prestação de contas, querido, é uma vida manifesta. Não um controle de qualidade do rebanho. Discipulado
que é bíblico, aponta sempre para Jesus. Seus discípulos vão dizer para você: rapaz, você é o cara. Você diz: alguma coisa está errado. Alguma coisa eu estou deixando de mostrar com clareza para vocês. O cara, a personalidade, a grande estrela é Jesus. Paulo continua dizendo: porque Deus me diz, das trevas brilhará a luz. E quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos. Nosso ministério é apontar para Jesus. E quando fazemos isso, a glória do Senhor enche. E ele conclui com a maneira mais linda que a gente poderia entender, e é a revelação do Espírito Santo sobre o apóstolo Paulo, e ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Ele conclui dizendo: está vendo toda essa glória? Está vendo toda essa chama? Está vendo toda essa luz que vai fazer você brilhar? Pois ela está sendo depositada num vaso de barro. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olharem, vão ver a luz e não vão se interessar pelo vaso. E quando as pessoas olharem, elas vão falar: gente, para que tanta ostentação num vasinho mequetrefe desse? Somos vaso de barro, aptos para ser quebrados quando precisarmos e sermos refeitos com uma qualidade melhor ainda. Para que quando as pessoas olharem, possam até entender que estamos ali, mas perceberem que a glória é de Deus. Chamados para brilhar, sem sermos estrelinhas no reino. Essa talvez seja a consideração e o grande desafio que nós temos nesses dias. Queria convidá-la a fechar os seus olhos. Esse estilo de vida proposto por João Batista pode não ter um bom final. Mas eu gostaria de pensar com você que se for para a gente perder a cabeça, que seja pelo motivo certo, não é verdade? Se for para perder a cabeça, que não seja pela vaidade da conquista. E nós podemos começar querendo conquistar a igreja, depois queremos conquistar pessoas para nós. Se formos para perder a cabeça, que não seja para construir mini reinos. Talvez esse seja um dos momentos mais propícios. Eu não sei do que está acontecendo no Brasil, mas eu sei do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul. E nós estamos vivendo num dos momentos mais propícios, com igrejas fortes, aonde podemos abandonar projetos de reino e fazer um projeto de unidade. Querido, se as igrejas fortes, como elas estão ficando, como elas estão sendo, para onde nós vamos? Olha o livro do Mensageiro, sim, muitas ainda vivendo uma certa crise, mas olha as pérolas. Quando eu saio viajando pelo estado, a Suene está comigo e eu sempre falo: nós somos uma potência, onde a gente vai tem um belo templo, tem um bom trabalho, há coisas acontecendo através da operacionalização das igrejas, e é natural a gente querer se afastar. Porque eu já não tenho mais dependência do projeto denominacional. Eu já não dependo mais de estar tão juntos assim. Então eu perco a cabeça muitas vezes, porque eu vou perder para criar o meu reino. E é tão difícil. Às vezes, nós nos justificamos tão fácil. Tão difícil andar com esse pessoal. Não está com visão. Está lá atrás, queridos. Se for para perder a cabeça, que seja para perder a cabeça por Jesus Cristo. Pelo que é certo, pelo que é digno. Quando eu penso na nossa denominação nesses dias, eu penso que nós podemos nos abandonar, diminuir. E na nossa diminuição, no nosso decréscimo, podemos nos aproximar. Talvez a gente muitas vezes não consiga estar tão próximos uns dos outros porque estamos inchados.
Mas a gente pode ir se aproximando, escrever uma página linda nesse tempo do reino de Deus neste lugar. E como denominação, tenho visto humildade na liderança, de reconhecer fora do meio batista pessoas e projetos que convergem para apontar Jesus Cristo. E que quando a gente conseguir ficar assim, tão pequenininho, como João Batista ficou, talvez alcançaremos o testemunho de Jesus dizendo a respeito dessa igreja nesse tempo: não houve uma igreja desse tamanho em nenhuma outra época. Mas importa que a gente diminua para que Jesus Cristo apareça de fato na nossa vida e ministério. Por isso eu te peço misericórdia, Deus. Eu te peço graça nesse exercício de brilhar, Deus, mas com um único propósito: de refletir a tua luz. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém, papai.